Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manhwas Brasil 103. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, adoramos ler os comentários de vocês. Deixe sua opinião ou sugira temas para nossos próximos vídeos. Queremos muito saber o que você pensa, então não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário para fazermos deste canal um espaço ainda mais incrível para todos os fãs de Manhwas. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos explorar o mundo dos Manhwas. Peter, agora maior de idade, insiste em descobrir a verdade por trás de um acontecimento que assombra sua família há 8 anos. A tragédia que atingiu a cidade, um evento monstruoso que ceifou inúmeras vidas, ficou gravada na memória de todos na China. Jack, o único sobrevivente conhecido, foi acusado de traição por ter escapado sem lutar. Essa acusação lançou uma sombra sobre a família, tornando a vida de Peter um verdadeiro inferno. Mesmo diante das implacáveis autoridades e das taxas exorbitantes de visitação à prisão, Peter está determinado a limpar o nome de seu pai e provar sua inocência. Para Jack, porém, o destino já parece estar selado. Ele implora ao filho que deixe a cidade, mude de identidade e construa uma nova vida longe desse pesadelo. Mas para Peter, abandonar seu pai não é uma opção. Com o custo das visitas à prisão aumentando exponencialmente, Peter se vê desesperado por uma solução. Ele busca a ajuda de Jaime, um antigo amigo de seu pai e uma figura paternal para ele. Jaime oferece uma missão aparentemente simples, mas extremamente perigosa para Peter. Mesmo sabendo dos riscos, Peter aceita, pois o pagamento generoso pode ser a chave para libertar seu pai e garantir um futuro melhor. Agora, sobre esses níveis de poder, pense em uma escala que determina quem pode enfrentar quem, seja guerreiro contra monstro ou arma contra arma. Desde os novatos até os generais, cada categoria possui seu próprio conjunto de desafios e perigos. E é claro, os monstros não são nada fáceis de lidar, com mutações e líderes poderosos dentro de cada nível. Não é apenas uma questão de enfrentar um monstro comum de nível D, um mutado de nível D, ou até mesmo um monstro rei de nível D, são desafios completamente diferentes. Para ilustrar, assim como os monstros, os guerreiros também têm variações dentro do mesmo nível. Aqui está o protagonista se preparando. Ele está ciente de que para uma missão de nível E, só os guerreiros intermediários ou os novatos experientes de Starfall são convocados, e esses são incrivelmente poderosos. Ele está entre eles. Jinju é a líder deste esquadrão, e eu vou mantê-la com esse nome porque é fácil de lembrar. Jinju é uma guerreira intermediária de Starfall. O protagonista observa a armadura reluzente e a espada que ela carrega. Apenas guerreiros de elite usam equipamentos assim. Ele explica que após derrotar centenas de monstros, é possível obter o núcleo de um deles, e o equipamento de Starfall é feito com base nesses núcleos. Essas armas até aumentam as habilidades de quem as usa. Um guerreiro intermediário tem em média 40 pontos em suas estatísticas. Essas estatísticas são mente, físico, força e agilidade. São as 4 características de todos os guerreiros. Eles também podem adquirir habilidades adicionais com suas armas. Jinju tem a mesma idade que o protagonista, e ele comenta que uma guerreira intermediária de Starfall com menos de 20 anos é chamada de prodígio. O rapaz para de analisar Jinju e se apresenta, mas é interrompido quando um homem mais velho, o tio de Jinju, a quem chamaremos de Judito, diz que o garoto é muito jovem e fraco para a missão. No entanto, o protagonista responde ao teste com excelência, demonstrando seus reflexos, e todos concordam que ele é adequado para a missão, embora tenha sido um teste difícil. Os guerreiros de Starfall novatos são muito mais fortes do que uma pessoa comum. Cada ponto de habilidade faz uma grande diferença. Agora vamos falar sobre o conceito de masmorras neste mundo. Aqui, as masmorras não são em outras dimensões. Não há necessidade de portais. Os próprios monstros, quando começaram a atacar o planeta, conseguiram tomar alguns lugares na Terra. A antiga cidade X é agora uma masmorra de nível E. É neste ambiente que o protagonista patrulha e encontra uma onda de monstros chamados PG-lagartos, criaturas de nível E. O garoto mira seu arco para se preparar, mas descobre que as flechas simplesmente ricocheteiam nos olhos dos monstros, alertando-os de sua presença. Ele começa a correr, mas os monstros são mais rápidos do que ele esperava, e ele percebe que as escamas dos PG-lagartos são incrivelmente duras. Ele se lembra de que todos os monstros têm um ponto fraco, e consegue se esconder para surpreendê-los. Ele ataca a língua do lagarto, mas suas flechas não conseguem perfurá-la. Enquanto luta contra os monstros, o protagonista utiliza sua agilidade para esquivar-se dos golpes e leva os monstros para uma armadilha preparada por seu grupo. A batalha começa, e para Jinju é fácil. Sua força e seu rango são suficientes para eliminar monstros desse nível. A luta está progredindo bem, e o protagonista está feliz em ver que o grupo é forte e que seu plano funcionou. Mas de repente, um monstro tenta atacá-lo. O filho de Judito, Judas, empurra o protagonista para a frente, mas ele consegue reagir a tempo e derrotar o monstro.
Jinwoo aparece e dá o golpe final. De repente, o protagonista vê um sistema de alerta ativado no chão. A situação parece uma miragem para Peter, mas o sistema indica que sua ativação ocorreu após eliminar um monstro semelhante ao que empurrou o protagonista. Por ser parente de Jinwoo, ele não enfrenta consequências. Agora resta apenas lidar com os estragos. Noite adentro, a atenção cuidadosa de Jinwoo para com o protagonista é evidente, fornecendo-lhe alimentos e reconhecendo sua bravura como explorador, mesmo em meio ao perigo. Enquanto Judito o elogia como um bom peão, Peter percebe suas verdadeiras intenções. À meia-noite, o garoto mantém vigília, enquanto Yue, embora dispensável, cumpre seu contrato, recusando-se a deixá-lo sozinho. Neste cenário urbano, conhecido como Cidade Z, o questionamento de Peter sobre a vinda de Jinju de tão longe revela uma motivação além da mera curiosidade. Antes que possam compartilhar mais sobre suas jornadas, um evento repentino interrompe a conversa. O chão cede sob seus pés, precipitando-os para o desconhecido. Os trilhos de um trem subterrâneo. Armado com óculos que revelam estruturas, Peter guia-os enquanto Jinju demonstra habilidades extrasensoriais que o surpreendem. Confrontados com perigos iminentes, a habilidade única de Jinju de detectar ameaças se torna vital. Preparados para o combate, os dois enfrentam uma horda de monstros, enquanto Peter reconhece o talento emergente de Jinju como guerreira. Contudo, a batalha não é sem consequências, com Peter ferido e confrontando suas próprias limitações. Após a vitória, a luz e os sons do sistema retornam à mente de Peter, indicando sua eficácia na eliminação do monstro. Enquanto Jinju lidera o caminho para a saída, Peter continua impressionado com sua resiliência. No entanto, os obstáculos persistem, levando a uma revelação surpreendente de Jinju sobre sua situação perigosa. Com uma saída bloqueada, Peter e Jinju enfrentam uma encruzilhada. Enquanto procuram alternativas, Jinju testa a confiabilidade de Peter, que reflete sobre os conflitos familiares e sua própria motivação para enfrentar perigos. Com uma saída menos óbvia em vista, a dupla avança, reconhecendo a sorte de estarem juntos. Enquanto avançam rumo à liberdade, Jinju questiona as verdadeiras razões de Peter para se envolver em trabalhos tão perigosos, desencadeando uma reflexão sobre o legado de sua família e o peso de suas responsabilidades. Jinju percebeu a ausência de resposta de Peter e se desculpou por suas perguntas aparentemente sem importância para ele. No entanto, antes que pudessem sair, foram surpreendidos por uma chuva de flechas envenenadas. Instintivamente, a caçadora saltou para proteger Peter, mas foi atingida por uma das flechas. Refugiaram-se sob uma rocha, onde Peter cuidou dela, retirando a flecha enquanto Jinju percebia que seu tio era o responsável pelo ataque. Logo, entenderam que toda a caçada AOS monstros era uma armadilha para ela. Sem alternativas, os dois voltaram para a caverna, enquanto uma horda de monstros se aproximava rapidamente. A situação era desesperadora, e Iju revelou ao protagonista que sua contratação não era baseada em suas habilidades, mas sim por ser filho de seu pai, levando-os a crer que seriam culpados por tudo quando ambos morressem. Determinado a não permitir isso, o protagonista sentiu o peso da responsabilidade. Com a caçadora ferida, o protagonista usou sua astúcia para encontrar uma saída, enquanto ela lutava para conter os monstros. Encontraram uma saída próxima, mas foram confrontados por uma manada de PG lagartos. Jinju ofereceu-se para enfrentá-los enquanto Peter garantia a fuga, e com rápida engenhosidade, ele improvisou uma armadilha, prendendo os monstros e permitindo que ambos escapassem. No entanto, sua fuga foi interrompida por uma nova ameaça de monstros, e Jinju, envenenada e perdendo a consciência, instruiu Peter a fugir. Determinado a protegê-la, Peter se preparou para enfrentar os monstros, mesmo que isso significasse enfrentar um desafio de nível B sozinho. Apesar de seus esforços, o protagonista foi fatalmente ferido. No momento de sua morte iminente, um sistema misterioso foi ativado devido às suas conquistas anteriores, regenerando seu corpo e concedendo-lhe habilidades sobre-humanas. Armado com a espada de Jinju e uma força renovada, o protagonista enfrentou os monstros com uma destreza surpreendente, percebendo o poder latente na lâmina. Com habilidade aprimorada e determinação renovada, o protagonista eliminou uma quantidade significativa de monstros, ganhando pontos através do sistema que monitorava suas conquistas. No entanto, sua prioridade era agora salvar Jinju do veneno. Ao retornar à caverna, Peter explicou a origem do ataque dos monstros e elaborou um plano para neutralizar o odor que os atraiu, sacrificando a segurança imediata para salvar a vida de Jinju. No entanto, tudo o que ele tinha consigo era um líquido com um cheiro tão pungente que lembrava o odor de uma raposa fedorenta. Ele o usava constantemente, sabendo que a maioria dos monstros repelia esse aroma repugnante. Sentindo-se seguro ali, ele ponderava sobre os perigos potenciais acima, onde mais monstros ou uma emboscada traiçoeira poderiam aguardar. Antes
Antes de planejar sua fuga, ele sabia que precisava entender melhor o sistema de combate imposto pelos desígnios divinos. Assim, ele começou a revisar suas estatísticas e pontos, focando apenas no que era crucial. Aprendeu a distribuir seus pontos conforme suas necessidades e cada monstro que derrotava lhe rendia pontos adicionais. Ao fortalecer sua força, ele se surpreendeu com o aumento de poder ao manusear sua espada, sentindo-se verdadeiramente invencível. Distribuindo seus pontos restantes, ele ansiava por testar suas habilidades em combate. Armou uma emboscada para um monstro, um pés lagarto, e o eliminou com facilidade, maravilhado com sua própria força e velocidade. Cada monstro eliminado lhe rendia pontos de habilidade, e ao calcular, percebeu que poderia aumentar rapidamente seu poder ao eliminar apenas alguns deles. Enquanto caminhava pelos trilhos do trem, ele observava as peles dos monstros mutantes ao seu redor, sabendo que valiam uma fortuna no mercado. Mesmo tentado a coletar o máximo possível, ele sabia que precisava ser estratégico, pois carregar tudo seria impraticável. Raspando sua espada contra a parede para atrair os monstros, ele os enfrentava com destreza, rapidamente se tornando um guerreiro de nível intermediário. No entanto, quanto mais forte ele se tornava, menos pontos recebia por derrotar cada monstro, exigindo mais desafios para progredir. Enquanto enfrentava um monstro mutado, uma fusão de 2 PG lagartos, ele percebeu a gravidade da situação. Esse monstro era extremamente perigoso, equiparado a um guerreiro avançado, exigindo uma estratégia cuidadosa para derrotá-lo. Junto com Jinju, sua companheira ferida, ele planejava enfrentar o monstro mutado, sabendo que precisavam de toda a ajuda possível. Consciente de que esconder sua verdadeira força era uma vantagem estratégica, ele mantinha segredo sobre o sistema de combate divino, que estava começando a compreender. Conforme enfrentavam o monstro, Jinju demonstrava sua habilidade única, cortando as escamas da criatura com facilidade, graças ao poder de sua espada estelar, cujo núcleo era de um monstro. A habilidade dela era tão surpreendente que ela podia cortar camadas de peles de peixes lagartos com facilidade, como se fossem papel. Jinju estava desesperada para transmitir ao jovem a importância da ressonância para desbloquear todo o potencial da espada. Era como uma dança delicada entre ele e a arma, uma sincronia rápida e precisa. No entanto, ela alertou que cada ressonância desgastava a arma, podendo até danificá-la irreversivelmente. Além disso, com suas próprias feridas, ela não podia empunhar a espada ao máximo. A pressão era enorme. Peter tinha apenas 3 dias para dominar essa técnica. Apesar dos desafios, o protagonista mergulhou de cabeça na prática, enfrentando hordas de monstros sem desanimar. Jinju sabia que o prazo era quase impossível. Até mesmo os mais talentosos guerreiros levavam meses para aperfeiçoar suas habilidades. No entanto, ela via em Peter um gênio excepcional, com chances reais de sucesso. Enquanto ele lutava sem descanso, Jinju sentia o peso do tempo correndo, sabendo das consequências devastadoras se falhassem. À medida que Peter avançava, uma oportunidade inesperada se apresentava. Um sistema misterioso que permitia adquirir habilidades em troca de pontos acumulados ao derrotar monstros. Ele não hesitou em investir esses pontos na ressonância, uma escolha que o deixava com um poder sobrenatural. Enquanto Jinju assistia perplexa, Peter se conectava com a arma de forma extraordinária, exaurindo sua energia até cair exausto. Após um merecido descanso, Peter enfrentou um mutante feroz, confiando em sua nova habilidade. No calor da batalha, ele percebeu a agilidade do inimigo, sofrendo golpes brutais. Mesmo ferido, a determinação de Peter permaneceu inabalável. Ciente das consequências catastróficas do fracasso, ele se recusou a desistir, recordando a tragédia de sua infância e a possível sobrevivência de sua mãe. Com essa memória como combustível, ele enfrentou o mutante com renovada determinação, buscando redenção e justiça para sua família. À beira da morte, o sistema respondeu ao desespero de Peter, concedendo-lhe a habilidade de percepção. Com uma consciência aguçada, ele desencadeou a ressonância final, aniquilando o mutante de uma vez por todas. Incrédula, Jinju testemunhou o triunfo de Peter enquanto ele a assegurava de que podiam continuar avançando. A vitória não foi apenas moral. O sistema recompensou Peter com 3 preciosos pontos, incluindo o núcleo do monstro, abrindo caminho para a superfície. Enquanto ele corria com Jinju nos braços, uma química indescritível se formava entre os dois, selando uma parceria improvável, mas poderosa. No entanto, o embate foi rápido e feroz, com uma tempestade de flechas lançadas contra eles, todas desviadas com agilidade pelo protagonista. O filho de Judas estrategicamente sugeriu reforços para enfrentar sua prima. O protagonista, já familiarizado com esse tipo de oponente, estava pronto para o confronto. Judito lembrou ao grupo que, apesar das circunstâncias, ainda havia esperança de sobrevivência. Determinado a garantir isso, ele ordenou a captura ou eliminação de seus inimigos. Enquanto Inoue prometia justiça ao retornar para casa, Judito instruía seus subordinados a agir. No entanto, a habilidade excepcional do protagonista com sua adaga tornava fácil dominar seus oponentes. Surpreendentemente, ele neutralizou todos com uma destreza impressionante, deixando Judito
dito atônito com sua habilidade incomum. Desconcertado, Judito tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e dominado pelo protagonista. Enquanto os garotos avançavam, o resgate da família Iju chegou para escoltar Jinju. Ela assegurou ao protagonista que, uma vez em segurança, iria lidar com os traidores de sua família. Apesar do mordomo desdenhar de Peter por portar a arma de Jinju, eles se despediram. Enquanto isso, Judas, ao testemunhar a derrota de seus aliados, jurou vingança contra o protagonista. À noite, um helicóptero pousou na prisão onde estava o pai do protagonista, acompanhado por Marin e Sandra. Eles vieram por Jack, surpreendendo o pai do protagonista com sua visita. O protagonista, determinado a descobrir a verdade, percebeu a gravidade da situação quando Jack foi levado para uma prisão flutuante, a mais perigosa da China. Desafiando os guardas, o protagonista conseguiu chegar até Jack. Em um confronto tenso com Sandra, ele demonstrou suas habilidades, mas sua arma acabou destruída durante o embate. Admirado pela determinação do protagonista, Jack concedeu-lhe um momento para conversar. Em um momento emocionante, Jack revelou que nunca traiu a China e indicou uma base militar distante onde a verdade estava guardada. O helicóptero partiu com Jack a bordo, deixando o protagonista na varanda, determinado a seguir em busca das respostas prometidas por seu pai. No dia seguinte, ele partiu rumo à cidade H, impulsionado pelo desejo de descobrir a verdade. Com o apoio de Jaime, ele se preparou para a jornada, equipado com o necessário e pronto para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Jaime, com um olhar sério, revela ao protagonista a verdade sobre a cidade H. É um lugar onde o exército mantém uma vigilância cerrada, dificultando a entrada e saída. Em um momento de gratidão, o garoto agradece a Jaime por ter cuidado dele ao longo dos anos. Jaime, humilde, revela que tudo o que fez foi em reconhecimento ao comandante Jack, que o salvou anos atrás. Com essa despedida, o protagonista parte, prometendo retornar para visitar seu tio. Enquanto isso, Jaime só podia torcer para que o garoto estivesse seguro e secretamente esperava que ele não retornasse até que estivesse mais forte do que nunca. Com os bilhetes em mãos, o protagonista decide ir ao shopping para aprimorar sua espada e inserir o núcleo do monstro mutante. No caminho, uma ligação de um amigo o leva a um encontro casual com a namorada do mesmo. É nesse momento que algo extraordinário acontece. O protagonista percebe que é capaz de enxergar o verdadeiro potencial das pessoas, uma habilidade concedida pelo sistema. Ele logo percebe que só pode ver o nível daqueles que são iguais ou mais fracos do que ele, uma descoberta intrigante sobre o funcionamento desse novo mundo. Ao chegar ao shopping, ele troca os itens coletados dos monstros por recursos e lamenta não ter aproveitado ao máximo suas coletas. Observando ao redor, ele reconhece uma trabalhadora que era namorada de um amigo, mas ela está ocupada demais para uma conversa. Então, ele segue com outra trabalhadora em busca de um ferreiro. É aí que a jornada para forjar sua espada ganha vida, quando uma jovem ferreira chamada Nayan aparece, trazendo consigo as habilidades necessárias para realizar a tarefa. Inicialmente cética sobre a capacidade do protagonista, Nayan relutantemente concorda em forjar a espada, mas adverte sobre as consequências caso ele esteja mentindo. No entanto, à medida que a espada toma forma, o protagonista domina o processo de suprimir a alma do monstro, provando sua habilidade para Nayan e para si mesmo. Com a espada pronta, o protagonista sente seu poder aumentar. Nayan, impressionada, pede desculpas por duvidar dele, e uma conexão especial entre os dois é formada quando ela o chama de irmão mais velho. Em troca, ele recebe um cartão VIP, desbloqueando uma série de benefícios no shopping. Com o desejo de testar sua nova arma, o protagonista é apresentado a Tank, um guerreiro avançado. Ansioso para testar a força de sua espada, ele se prepara para o duelo. Embora enfrentando um oponente formidável, sua confiança é impulsionada pela potência de sua nova arma. A batalha começa, e o protagonista demonstra sua agilidade impressionante, enquanto Tank mostra sua força bruta. Em meio a trocas de golpes, o protagonista percebe oportunidades para explorar as fraquezas de Tank. No entanto, uma reviravolta acontece quando Tank muda para o modo de ataque, forçando o protagonista a recuar com um único golpe. Peter, impulsionado pela nova espada, reflete sobre como esse equipamento o ajudou a se levantar após um golpe devastador. No entanto, Tank, com sua experiência, adverte que a verdadeira vitória requer o uso total de suas habilidades. Consciente de seus limites, o protagonista se prepara para o confronto, sabendo que precisa superar-se. O embate entre a espada e o machado é feroz, deixando Tank ferido, mas sua habilidade involuntária o faz retroceder, frustrando-o por não controlar totalmente seu poder. Após o confronto, Tank, reconhecendo a necessidade de aprimoramento do protagonista, parte, deixando-o com a lição de que a maestria na espada exige prática. Ao receber o conselho de Nayan para nomear sua espada, o protagonista escolhe Picaruesos. Mais tarde, enquanto aguardava seu amigo em um restaurante,
repente, o protagonista é surpreendido por tumultos do lado de fora, envolvendo ladrões acusando sua namorada de roubo. O protagonista intervém, mas a situação só se acalma com a chegada de Tank e do Conselho de Segurança. Após um momento agradável com os amigos, o protagonista percebe a necessidade de apoio e decide procurar uma amiga, Natalie, em busca de conexões para caçar monstros. Ele é informado sobre um torneio para os melhores caçadores da cidade IH, oferecendo uma chance de entrada na base militar central. O protagonista se inscreve na operação conjunta, ciente dos perigos envolvidos. Natalie, preocupada com sua segurança, pede a um amigo, Dan, dos mercenários, que o proteja. Dan, inicialmente relutante, aceita após a promessa de uma oportunidade amorosa fictícia. À tarde, o trem militar parte para a missão na Montanha Chuva Fantasma, onde os monstros de Rank D estão concentrados, reunindo as maiores forças da região para o desafio. Este sujeito, conhecido como Alco, assumiu a liderança das famílias estelares que se apresentaram. Enquanto isso, Dan, filho do líder dos mercenários, cujo pai é Halan, estava entre os principais líderes das forças. Outro líder proeminente era Connor, o chefe das forças militares. No entanto, entre eles estava alguém desprezível, Falcon, que virou as costas para Jack, o líder das famílias estelares. A missão do protagonista era dupla: ganhar pontos eliminando monstros para aumentar sua força e investigar a base. Com o torneio durando 3 dias, ele precisava acumular pelo menos 600 pontos para ter chances de ficar entre os 10 melhores. Ao chegar às ruínas, ele se deparou com aranhas de rocha da chuva que habitavam a vila abandonada. Usando sua espada e velocidade, ele se lançou numa verdadeira tempestade de golpes, aproveitando a oportunidade para acumular pontos. Enquanto eliminava as aranhas, o protagonista utilizava sua nova habilidade, Passos de Salse, adquirida no centro comercial. Apesar de não ser extremamente rápido, sua destreza tornava impossível para as aranhas atingi-lo. Conforme ele limpava o ninho de aranhas, percebeu a urgência de enfrentar monstros de nível superior para maximizar seus ganhos. Porém, sua busca por monstros foi interrompida quando ele se deparou com Dan, sendo perseguido por assassinos. Dan, desarmado e desprevenido, acabou sendo salvo pelo protagonista. Abrigados em uma casa na cidade, Dan revela sua identidade e pede a proteção do protagonista, oferecendo habilidades e recursos valiosos em troca. Desconfiado das promessas de Dan, o protagonista exige provas de sua identidade. Após verificar sua ligação com os mercenários, o protagonista concorda em proteger Dan e transfere uma habilidade de nível equivalente para reforçar sua defesa. No entanto, antes que pudessem descansar, são atacados pelos assassinos de Falcon, determinados a eliminar Dan. Diante do perigo iminente, Dan decide enfrentar os assassinos para garantir a fuga do protagonista. Revelando sua conexão com a família de Falcon, Dan se prepara para o confronto, enquanto o protagonista luta para protegê-lo, percebendo que o nome Lee lhe soava familiar. Lembranças do passado ecoavam na mente de Peter enquanto ele se via enredado em uma batalha mortal. Falcon, o antigo salvador de seu pai, agora se revelava como o culpado por sua desgraça na corte. Determinado a vingar a honra da família, Peter jurou derrotar Falcon a qualquer custo. O ataque dos assassinos foi implacável, pegando Peter de surpresa. No entanto, sua determinação o impeliu a lutar com todas as suas forças. Junto com seu aliado, Dan, ele enfrentou os adversários, percebendo que estavam lidando com guerreiros formidáveis. Com astúcia e habilidade, Peter conseguiu desarmar seus oponentes, deixando Dan perplexo com sua rapidez em aprender novas habilidades. Enquanto se recuperavam do embate, Dan revelou a importância de conquistar o primeiro lugar no torneio, destacando a raridade dos artefatos encontrados na cidade. Peter compreendeu a necessidade de acumular pontos rapidamente e seguiu Dan em uma busca por monstros de alto nível. No entanto, o que começou como uma caçada lucrativa rapidamente se transformou em um confronto mortal com um monstro de nível D, um lobo alfa. Percebendo a imensa ameaça diante deles, Peter reconheceu a necessidade de fugir, consciente de que estava diante de um desafio que ultrapassava seus limites atuais. O monstro, ágil e voraz, perseguia-os implacavelmente, deixando Peter temeroso pela própria vida. Ele logo percebeu que esse ser monstruoso era 2 vezes mais veloz do que qualquer lobo comum, uma ameaça que parecia insuperável. Desesperado, Peter tentou utilizar sua habilidade de velocidade para escapar, mas seus esforços foram em vão contra a pele impenetrável do alfa. O monstro investiu com seu chifre, forçando o garoto a potencializar sua habilidade de movimento para desviar do ataque. Peter ficou atônito com a magnitude do poder da criatura. Um único golpe poderia ser fatal, mas Dan estava embriagado pela rapidez do protagonista, instigando-o a continuar aumentando suas habilidades, apenas para ser confrontado pelas limitações do sistema. Enquanto tentavam recuperar o fôlego após o confronto, Dan surpreendeu Peter com um pedaço de carne, um gesto de calma em meio ao caos. Enquanto discutiam sobre os impulsos insaciáveis de Dan para comer, foram interrompidos por visitantes indesejados, bandidos em busca de problemas. Peter começou a suspeitar que Dan talvez estivesse amaldiçoado pela má sorte,
sorte. No entanto, esses bandidos eram apenas novatos, e os dois amigos conseguiram despachá-los sem grandes dificuldades, adicionando pontos e pilhagem ao seu inventário. Continuando sua jornada, encontraram um grupo de pessoas desafortunadas que também haviam sido roubadas, apenas para serem atacadas por traidores da família Lee, conhecidos como as Serpentes Gêmeas. Esses guerreiros avançados estavam em uma missão de roubo a mando de Falco, o que tornava a situação ainda mais perigosa. Enquanto lutavam pela sobrevivência contra as serpentes, Peter e Dan se viram encurralados por habilidades superiores e táticas astutas. Com os ataques vindo de todos os lados, Peter lutava para permanecer de pé, enquanto Dan o protegia com bravura. Diante do perigo iminente, Peter percebeu que só poderiam escapar com a ajuda do lendário Lobo Rei de nível D. Criando uma distração, os dois amigos conseguiram ganhar terreno, aproveitando sua agilidade e habilidades recém-adquiridas para lutar e fugir. À medida que se aproximavam das montanhas, uma armadilha mortal se desdobrava diante deles. O Alfa Lobo, uma força da natureza imbatível. A batalha era feroz, e as habilidades dos arqueiros se mostravam inúteis contra a ferocidade da besta. Contudo, em um momento de astúcia, uma das serpentes conseguiu prender o lobo com uma corda superpoderosa, imobilizando-o temporariamente. Com um suspiro de alívio, Peter e Dan contemplaram a sorte de terem escapado de uma morte certa, enquanto o Rei Lobo rugia em fúria, um desafio formidável que ainda precisavam enfrentar. Dan explicou entusiasmado que a corda especial que possuíam fazia a captura de monstros ser uma tarefa muito mais fácil. Os dois irmãos uniram forças para lançar um ataque combinado, mas Peter rapidamente ponderou que essa técnica era apenas comparável a um ataque de nível D. Dan ficou incrédulo ao pensar que o poderoso lobo poderia ser derrotado tão facilmente por eles. No entanto, o lobo não desistiu, utilizando seu chifre mágico para atingir os gêmeos. Rápidos, Peter e Dan intervieram, eliminando os poucos oponentes restantes. O protagonista viu a oportunidade enquanto o lobo estava vulnerável no chão e lançou um ataque final, finalmente vencendo a batalha. Os gêmeos conseguiram se levantar, mas seus últimos momentos foram marcados pela raiva de terem caído na armadilha do protagonista, lamentando não terem eliminado-o desde o início. O protagonista agradeceu os irmãos pelo saque e por ajudá-lo a derrotar o lobo. Mas infelizmente os gêmeos sucumbiram para os ferimentos e faleceram. Enquanto isso, o lobo ferido tentava fugir, mas não resistiu e morreu. O sistema reconheceu a conquista do protagonista, recompensando-o com 5 valiosos pontos pela eliminação do Rei Lobo. Os garotos começaram a coletar os despojos, percebendo o valor do chifre do lobo, algo tão raro que nem mesmo tinha valor oficial no sistema de pontuação do torneio, mas que poderia ser vendido por uma fortuna no mercado. Além disso, a corda dos gêmeos revelou-se extremamente útil. Dan revelou que os gêmeos tinham acumulado 320 pontos, praticamente garantindo a vitória para eles. No entanto, ao avistarem a entrada de uma caverna, os garotos decidiram explorá-la na esperança de encontrar algo grandioso. Ao adentrarem, testemunharam os vestígios de uma batalha devastadora entre monstros, sugerindo um conflito interno entre eles ao se transformarem. Mais adiante, encontraram uma imensa subida, que despertou a curiosidade de Peter. Enquanto ele explorava sozinho, deparou-se com uma surpreendente árvore mutada e uma série de criaturas selvagens. Com um novo dia surgindo, os participantes do torneio começaram a entregar seus pontos. O representante do exército, Sun e Falco, aguardavam impacientes sua vez. Quando os gêmeos finalmente chegaram, Dan revelou sua pontuação surpreendente, provocando Falco por sua incapacidade de derrotá-lo. O protagonista também apresentou seus pontos, alcançando uma pontuação considerável, porém, ele ainda guardava o chifre do lobo como uma carta na manga. Quando o momento de chamar Connor, o chefe, chegou, Falco ficou furioso ao perceber que o protagonista havia utilizado as peles dos gêmeos serpentes para trocar por pontos. Ele exigiu uma investigação, convencido de que o primeiro lugar deveria ser seu. Enquanto se preparava para confrontar Falco, os 3 maiores senhores da guerra da região chegaram, liderados por Connor, o que fez Falco recuar. Connor declarou que brigas eram proibidas ali, deixando Falco frustrado, mas sem ação. Connor concordou com Falco, mas em vez de focar apenas em investigar Falco, decidiu investigar todos os participantes, uma perspectiva que não agradou a Falco. Este último argumentou com Connor, mencionando que seu filho estava desapontado por não ter vencido e que não seria necessário investigar ninguém. Connor então optou por deixar as coisas como estavam, e como nunca antes um chifre de lobo alfa havia sido entregue, decidiu conceder generosamente 500 pontos ao protagonista, elogiando sua habilidade
habilidade em derrotar um monstro tão formidável. O protagonista, humilde, admitiu que não teria conseguido vencer sozinho sem recorrer a vários truques, reconhecendo sua incapacidade de enfrentar o monstro diretamente. Connor, direto como sempre, ofereceu-lhe imediatamente um alto posto no exército, mas Hallan interferiu, destacando a origem mercenária do protagonista e demonstrando interesse em recrutá-lo para seus próprios propósitos. Enquanto Falco elogiava Hallan por adquirir um novo talento, ele secretamente tramava contra o protagonista, determinado a não deixá-lo escapar vivo agora que o filho de Jack estava presente. Os dois primeiros colocados foram encaminhados para receber seus prêmios, e o protagonista ponderou se finalmente teria a chance de descobrir as respostas que seu pai guardava na base militar. Ao chegar à base militar, o protagonista observou a segurança imponente ao seu redor e agradeceu por não ter tentado uma infiltração arriscada, reconhecendo que isso teria resultado em sua morte certa. Após receberem seus prêmios, incluindo um passe de segurança e uma quantia em dinheiro, o protagonista foi presenteado com um raro núcleo de plantas que aumentaria suas habilidades. Apesar da aparência insípida, o protagonista absorveu o núcleo e experimentou um aumento instantâneo em suas estatísticas. Connor ofereceu para os rapazes a oportunidade de adquirir habilidades de combate de alto nível, e eles foram levados a uma área mais discreta da base para fazer suas escolhas. Após uma seleção cuidadosa, o protagonista optou pela exclusiva Lâmina de Sombra Flash, sendo advertido por Connor para não ensinar essa habilidade a ninguém fora da cidade. Ao deixar a base, o protagonista descobriu sobre um misterioso lugar chamado de Campo de Treinamento Absoluto e percebeu que se tornar um senhor da guerra não era mais uma ambição impossível. Com o apoio de Shan e a confiança renovada de Hallan, o protagonista se despediu ansioso para dominar sua nova habilidade e continuar sua busca para ajudar seu pai. Na noite seguinte, Hallan expressou seu reconhecimento pelo protagonista e ofereceu-lhe um cheque generoso como sinal de sua gratidão. Enquanto o protagonista refletia sobre os eventos recentes, Hallan alimentava um desejo ardente de retaliar contra Falcon e sua família por tentarem prejudicar Dan. O dia seguinte marcou o início de uma nova jornada, enquanto o protagonista enfrentava o desafio do campo de treinamento e ponderava sobre os pontos que ainda precisava alcançar. Após a expedição, restava a Plota a lembrança de uma jornada marcada não apenas pelos pontos ganhos, mas também pelos pontos gastos em aprimorar suas habilidades de sobrevivência. Ele investiu 20 preciosos pontos para adquirir uma nova habilidade, aumentar a velocidade e poder de sua espada, reduzindo seu ruído e concedendo a chance de um golpe com raio, um verdadeiro golpe crítico. Determinado, Plota ativou essa habilidade e se viu transformado. Sua espada agora pulsava com uma energia renovada, tornando-o imensamente mais poderoso. Agora restava apenas refinar sua técnica para colher os frutos do seu árduo trabalho. Antes de desfrutar dos ganhos, Plota fez uma visita a Natalie e Dan, trazendo presentes como parte de seu novo plano de conquista. Juntos, eles exploraram a cidade, passando por propriedades luxuosas, incluindo uma enorme mansão que despertou o interesse de Plota. Surpreendentemente, Natalie revelou que aquela majestosa propriedade era um presente do exército para ele, como reconhecimento de seu potencial para se tornar um grande general. Com um lugar para chamar de lar garantido, a jornada de Plota estava apenas começando. Mais tarde naquela noite, Plota e seus amigos foram convidados para uma festa luxuosa na mansão dos Falcon, onde o torneio seria celebrado. A atmosfera era de opulência, contudo, desde as paredes até as pessoas parecendo reluzir em ouro. Enquanto observava a extravagância ao seu redor, Plota não pôde deixar de sentir um profundo desprezo pela família Falcon, que acumulou sua riqueza comprando lealdade e poder. A lembrança do sofrimento de seu pai às mãos dos Falcons ecoou em sua mente, aumentando sua determinação em superá-los. No auge da festa, a tensão atingiu seu ápice quando Roca, um associado dos Falcons, desafiou Plota para um duelo. Apesar dos avisos de seus amigos, Plota aceitou, percebendo que era uma armadilha, mas também compreendendo que recuar seria uma mancha em sua reputação. Enquanto lutava contra Roca, Plota viu-se diante de um adversário formidável, mas confiante em suas habilidades recém-adquiridas. No calor da batalha, Plota desferiu um golpe fatal contra Roca, demonstrando a eficácia de suas habilidades aprimoradas. O confronto acabou resultando em uma tragédia quando Alan, um aliado de Plota, interveio para protegê-lo, recebendo um golpe fatal do patriarca Falcon em troca. O caos se instaurou na mansão dos Falcons, deixando Plota aterrorizado com a magnitude da força e da violência que testemunhou. À medida que a poeira baixava, Plota refletia sobre as consequências de suas ações, enquanto Alan enfrentava Falcon em um combate mortal. Em meio à turbulência, ele percebeu que sua jornada estava longe de terminar, e que o preço do poder era mais alto do que jamais imaginara. Falcon estava cada vez mais irritado com Alan por se intrometer, sentindo o crescimento rápido de Peter como uma ameaça iminente. Ele ansiava acabar com isso de uma vez por todas,
mas a chegada do chefe Connor tornava qualquer ação impossível. Enquanto Peter agradecia a Alan por salvá-lo, Alan reconhecia que o movimento do garoto transcendia as habilidades de um simples guerreiro, vislumbrando nele um futuro general de guerra. Enquanto isso, Sean admirava a força do protagonista e se alegrava por ele não ser um cretino odioso. Decidido a enfrentar sua família, o protagonista prometia voltar mais forte do que nunca. Enquanto isso, Falcon desabafava com seu filho, lamentando a perda do potencial de La Roca. Em meio às suas ordens incessantes, ele recebia um tapa de Falcon, reconhecendo o protagonista como um grande problema para seus planos de dominação. Uma semana se passava, e o protagonista continuava seu treinamento com a espada, ciente de que não era o suficiente. Consciente de sua necessidade de evoluir, ele se preparava para uma missão com Natalie, informada pelo presidente dos mercenários. Juntos, eles se uniam a um grupo de caçadores, liderados por Terrence, um general de guerra novato. Enquanto enfrentavam monstros na missão de Rank D, Dan mostrava seu poder ao proteger o protagonista com um escudo de energia. A batalha demonstrava o potencial dos novatos, especialmente quando o protagonista desferia um golpe poderoso contra os monstros, impressionando a todos. No entanto, a calmaria não durava, e eles eram atacados por mais monstros problemáticos, desafiando-os ainda mais. À noite, o capitão reconhecia a força do protagonista e se desculpava por subestimá-lo. Enquanto avançavam, encontravam desafios cada vez maiores, descansando em uma torre após enfrentar monstros enormes. O capitão alertava o protagonista sobre os perigos à frente, enquanto Terrence destacava a presença de monstros tão fortes quanto generais de guerra novatos, preparando-os para o que viria pela frente. Os novatos do grupo de mercenários estão em uma missão para caçar monstros de guerra, uma fonte vital de financiamento para suas operações. Peter, entusiasmado com a ideia de caçar monstros mais caros, logo percebe que é uma tarefa árdua. Enquanto isso, uma horda de monstros chamados mastins de neve persegue Poe em direção a uma torre. A batalha é intensa e perigosa, com o grupo sendo alertado para não deixar os monstros mutarem com o calor. Quando a situação parece desesperadora, o capitão é traído por Poe, levando a uma luta ainda mais difícil. Com o capitão gravemente ferido, a batalha se torna uma luta pela sobrevivência. Kaká, um membro do grupo, instrui Peter e Dan a retirarem o capitão da linha de fogo. No entanto, o Prota, como é chamado, toma uma decisão arriscada e enfrenta o monstro mutado sozinho. Enquanto isso, Dan se vê cercado por monstros, mas é salvo pelo surpreendente poder de combate do Prota. Enquanto luta contra os monstros, Peter reflete sobre sua vingança contra a família Lee, cujas ações levaram a essa situação perigosa. À medida que a batalha continua, o grupo enfrenta desafios cada vez maiores, incluindo a descoberta de um espião entre eles. Mesmo assim, o Prota mantém seu verdadeiro poder oculto, deixando seus colegas de equipe impressionados e determinados a apoiá-lo. O capitão estava à beira de um salto em seu poder, prestes a ascender em seu rango de habilidades. Dan, por muito tempo, acompanhou essa evolução do seu líder, mesmo após o acidente que interrompeu seu progresso. Kaká, percebendo a iminência desse avanço, instiga Peter a continuar a busca pelo aumento de poder, visando se tornarem generais de guerra. Kaká revela que a chave para rápido crescimento está na eliminação de monstros de alto rank. Comparando essa transição à mutação de um monstro, ele enfatiza a importância de enfrentar desafios que beirem a morte. Peter, ciente dos limites de seus pontos, vê a obtenção de pontos diminuir drasticamente. Ao amanhecer, o trio é surpreendido por ataques de criaturas humanoides, águias e raposas, que os atacam sem hesitação. Durante o confronto, Dan é ferido, e Peter percebe que os monstros priorizam os feridos. Confiando na estratégia, decidem enfrentá-los, lembrando-se das armas e habilidades à sua disposição. Peter, usando uma corda dos gêmeos, neutraliza 2 monstros instantaneamente, mas um terceiro tenta fugir. Com Kaká alertando sobre a possível ameaça futura, Peter se lança em uma perseguição, consciente de que está perdendo sangue. Após uma perseguição frenética, Peter derrota o monstro perto de uma caverna, reconhecendo-a como a mesma caverna onde encontraram o Rei Low anteriormente. Intrigado pela energia que emanava do artefato alienígena, ele inicia sua busca, eliminando os insetos que guardavam a entrada da árvore mutante. Dentro da árvore, ele se depara com o artefato de Rango C, reconhecendo seu potencial para impulsionar seus poderes. No entanto, percebe que está próximo do líder dos Zorros Águias, um monstro de alto nível. Decidido a não despertá-lo, Peter usa sua habilidade e astúcia para neutralizar os guardas e recuperar o artefato silenciosamente. Enquanto foge, o Rei Zorro desperta, prometendo vingança. Mesmo com a ameaça iminente, Peter não cede à tentação de consumir o artefato imediatamente. Confiando nas instruções do sistema, ele decide voltar para os seus companheiros, determinado a resolver seus assuntos pendentes, incluindo confrontar Falco na montanha. De volta ao grupo, eles enfrentam uma enorme horda de monstros. Com Peter de volta, agora fortalecido pelo artefato e agindo como um redemoinho de destruição, eles conseguem conter e derrotar os inimigos.
Kaká percebe que Peter agora emana a mesma aura de poder que o capitão antes de sua ascensão. Determinado, Peter avança, destroçando os monstros, mostrando-se verdadeiramente como um guerreiro avançado. Ambos se lançam em um confronto furioso, cada golpe carregado com toda a sua força. No entanto, o monstro ainda não supera o protagonista em poder, resultando em uma igualdade impressionante em termos de velocidade e uma explosão espetacular. Dan se questiona sobre o poder oculto de Peter. Por que ele o esconde? Conk explica que é uma prática comum entre os jovens ter tanto poder e mantê-lo em segredo para evitar atrair muitos inimigos. Peter, confrontado com a força avassaladora do monstro, percebe que não pode vencê-lo de frente apesar de seus avanços. Ele recua temporariamente, mas então usa uma habilidade mágica para capturar o monstro com uma corda, aumentando sua destreza com a espada para finalmente derrotá-lo. A batalha chega ao fim, deixando Peter surpreso com sua própria habilidade recém-descoberta. Agora equipado com esse novo poder, Peter percebe que seus inimigos, a menos que sejam mestres da guerra experientes, não têm chance contra ele. Dan o parabeniza por sua transformação impressionante, e todos celebram as conquistas de Peter. Quando Peter considera inventar uma desculpa para esconder seu poder, Conk o tranquiliza, sugerindo que talvez o presidente tenha ordenado que ele mantivesse sua verdadeira força em segredo. Enquanto se preparam para voltar para casa, Dan encontra um valioso núcleo de monstro, aumentando ainda mais sua riqueza. Conk adverte que é hora de descansar e retornar ao bosque, pois ainda enfrentam muitos perigos. Dan e Peter concordam que a família Lee deve pagar por seus crimes, especialmente agora que estão na base onde Falcon estava escondido. Os guardas chegam acreditando ter encontrado o corpo do protagonista, mas se veem emboscados por Peter, cuja habilidade com a espada os supera rapidamente. Paul, um dos guardas, reconhece a formidável habilidade de Peter, sentindo como se estivesse enfrentando um monstro. Peter rapidamente derrota os guardas, deixando Paul para enfrentar seu próprio destino. Mesmo quando confrontado com a traição de Paul, Peter mostra misericórdia, permitindo que ele fuja para enfrentar a punição do capitão. No entanto, Paul acaba se perfurando acidentalmente com a espada de Peter, revelando a profundidade de sua traição. Após o confronto, eles percebem que Falcon ainda está por perto, decidindo fugir imediatamente. Alguns dias depois, na casa dos pais de Paul, receberam a notícia da morte do filho. Os rapazes escaparam sem ferimentos. O capitão estava se recuperando em uma cápsula especial. Alan estava furioso pelo que fizeram com sua equipe de caçadores. Apesar do assistente dizer que não era hora de guerra, ele queria vingar-se de Falcon e sua família. Kaká informou ao presidente sobre o poder do protagonista, deixando Hallen surpreso. Ele percebeu que Peter, 5 dias atrás, não tinha tanto poder. Parece que ele é um prodígio. Hallen queria recompensá-lo mais, mostrando-lhe sua importância para os mercenários. O plano era simples. Uma vez que o capitão e Peter se tornassem fortes líderes de guerra, eles eliminariam a família Lee e qualquer outra que ficasse no caminho. Passou uma semana e o protagonista estava tentando dominar seu poder sem desperdiçá-lo. Ele não progredia com o treinamento tradicional e até quebrava armas de prática com sua potência. No entanto, suas estatísticas estavam quase atingindo o máximo de um guerreiro. De repente, ele sentiu o cheiro de carne e correu para ver o que era. Terrence estava fazendo churrasco com a carne dos monstros da expedição. Terrence agradeceu a Peter por proteger ele e sua equipe. Agora, Peter podia sentir o novo poder do capitão, que era um iniciante avançado como senhor da guerra. O capitão disse a Peter para relaxar e depois irem ao shopping, onde o presidente tinha um presente para ele. Mais tarde, na base dos mercenários, Terrence deu crédito a Peter por quase completar a missão e manter todos seguros. O capitão insistiu que Peter merecia tudo o que conquistou. Com mais de 100 milhões, Peter precisava gastar com sabedoria, mas o capitão o avisou para ser cuidadoso. Os mercenários e a família Lee estavam à beira de uma guerra. O destino de Peter era eliminar qualquer um que atrapalhasse seu caminho. O capitão lembrou a Peter que ele era a última peça para se tornar um senhor da guerra, e a família Lee logo atacaria. Para enfrentá-los, ele precisava de armas com núcleos de monstros. Então eles foram para uma subasta, mas encontraram alguns obstáculos no caminho. O capitão perde a calma primeiro, querendo esmagar seus inimigos. Falco sente o poder e se assusta, mas a segurança do shopping interfere, alertando que eliminarão qualquer um que ameace civis ali. Terrence o acalma, entendendo a situação. Os rapazes continuam, e Peter ameaça Falco, mas este está confiante no plano do pai. Então a situação não se agrava, pelo menos por enquanto. Chegaram ao local da subasta. Terrence explica a Peter como funciona, mostrando as opções e preços. Uma espada chama a atenção de Peter, feita com o núcleo de um rei de rank D. A oferta inicial é de 50 milhões. Kaká alerta que será caro, precisando de mais de 100 milhões.
Peter sente o peso do gasto, mas decide vender núcleos para comprar a espada. Ela é vendida por 100 milhões, deixando Peter atordoado com o custo, apesar dos parabéns. Ao empunhar a espada, Peter sente um aumento significativo em suas estatísticas. Embora sua espada antiga fosse boa, essa era superior. Kaká e Dan o consolam, entendendo sua hesitação em gastar tanto. Falco, furioso por perder a espada, percebe que precisa se fortalecer a qualquer custo. O próximo item é um artefato de Rank D, que Falco quer a todo custo. Peter não tem dinheiro para competir, mas aproveita para aumentar o preço. Falco acaba pagando 100 milhões, percebendo que foi enganado. O capitão alerta Peter sobre Falco, mas este ri por ter feito Falco comprar um artefato defeituoso. O próximo item é uma habilidade rara, cara por ser de um antigo deus da guerra. Peter decide comprá-la impulsivamente, apesar de estar incompleta. O capitão achou loucura Peter gastar tanto dinheiro, mas ele confia em sua intuição. Quando entregam o livro, o sistema exige 45 pontos para aprender a habilidade. Embora seja de Rank C, o sistema alerta que, por estar incompleta, pode não liberar todo o seu poder. Eles saem do shopping e o capitão sugere que treinem juntos. Até o presidente Halan estava presente para ver o duelo entre seus ases. O capitão demonstra sua força, e Peter se prepara. Lutar contra um senhor da guerra é outro nível. Peter tenta atacar, mas o capitão se defende bem. O sistema percebe a dificuldade e oferece ativar a habilidade de movimento de nível C que Peter comprou. Ele recusa, e Terence o parabeniza pela habilidade, embora não esteja no nível de um senhor da guerra. Enquanto isso, a família Lee se prepara para seu plano, mas há um intruso. Eles o capturam, mas ele escapa. Todos correm atrás do intruso, enquanto Peter patrulha. Ele encontra Sandra, perseguida por monstros. Ele a salva, e ela revela que está sendo perseguida pela família Lee por ter provas contra eles. Peter enfrenta os monstros e os guardas da família Lee facilmente. Sandra reconhece sua força. Mais guardas chegam, e Peter os derrota. Ele leva Sandra para a base dos mercenários para ajudá-la. Fora dali, os rapazes discutem sobre Sandra e um cubo que ela carrega, contendo informações importantes protegidas por um código militar. Se o cubo for aberto à força, a informação se desfaz. Nem o presidente Halan conhece os monstros mencionados pelo protagonista. Um assistente chega dizendo que a família Lee quer falar com Halan. Falcon alega que os mercenários se infiltraram em sua casa e exigem a devolução da espiã. Halan se enfurece com as ameaças de Falcon e declara guerra. Após a ligação terminar, Falcon suspeita que Halan agiu impulsivamente por não ter os dados da espiã, a quem ele chama de La Mancha. Sandra acordará em 3 dias, mantendo as informações seguras. Falcon está curioso sobre a participação de Peter e ri da má sorte da família de Jack. A família Lee oferece 10 bilhões pela eliminação de Peter. Os militares bloqueiam a base para proteger algo importante. Sean só quer que Peter sobreviva. Alan recebe uma ligação dos altos escalões dos mercenários, que ordenam que Halan não se envolva, mas ele se recusa. Peter decide deixar a associação para evitar problemas internos. Alan prepara as elites para o combate e instrui o pessoal médico a acordar Sandra. Peter elimina assassinos facilmente, advertindo os outros a fugir se quiserem viver. Falcon planeja usar guerreiros quase senhores da guerra para eliminar Peter. Enquanto isso, Peter continua a ser atacado por assassinos de várias organizações, mas sua habilidade de recuperação mantém ele forte. Ele é atacado por pseudo-guerreiros, que estão abaixo dos senhores da guerra, mas acima dos guerreiros avançados. Falco e seus assassinos iniciam o ataque. Peter consegue se defender dos pseudo-guerreiros, mas é forçado a recuar. Ele sabe que enfrentá-los não será fácil. Falco ordena sua eliminação e todos atacam Peter, forçando-o a se esconder. Peter lança uma granada para afastá-los, mas percebe que são muitos para ele. Com os pontos ganhos ao derrotar os monstros, Peter ativa a habilidade de nível C que comprou. Ele sente dor no início, mas logo seus movimentos se tornam incrivelmente rápidos. No entanto, usar essa habilidade o cansa rapidamente. Os 4 pseudo-guerreiros encontram Peter, mas ele os enfrenta habilmente. Eles usam armadura, o que complica, mas Peter os supera. Ele os avisa de que não terão tanta sorte na próxima vez. Peter os derrota facilmente, mas mais inimigos aparecem. Falco tenta fugir, mas Peter o alcança e o derruba. Falco implora por sua vida, chamando Peter de Senhor. Peter não esquece como a família de Falco o prejudicou. Antes que Falco possa chamar seu pai, Kai, um aprendiz de La Mancha, atira nele, transformando-o em um monstro. Peter o imobiliza para evitar mais violência. Peter percebe Kai, mas ele escapa. Falco, agora transformado, jura matar Peter. Ele parte para caçá-lo, enquanto Mancha instrui Kai a não lutar contra Peter, pois Falcon lidaria com ele. Kai foge, enquanto Falcon atrai Peter para uma emboscada. Peter os derrota facilmente. Peter observa alguns morrerem e compreende a brutalidade da vida. Os fortes sobrevivem e os fracos perecem. Ele está determinado a eliminar qualquer um que cruze seu caminho sem hesitação. Esta noite promete ser a maior batalha da história da cidade. Peter está se transformando em um verdadeiro monstro. Ele continua perseguindo Kai, que dispara sinalizadores para chamar a atenção de Falcon. O
velho logo percebe a presença de Peter e se prepara para enfrentá-lo. Na base dos mercenários, os garotos descobrem o confronto e percebem que Falcon está atacando. Eles não têm meios de impedir isso, mas o chefe Connor envia homens para resgatar Peter. Peter se depara com Falcon, que o desafia, afirmando que não há chance contra o melhor senhor da guerra novato do mundo. Mesmo assim, Peter ataca com determinação, mas Falcon desvia facilmente. A diferença em suas habilidades é assustadora. Peter, no entanto, persiste. Falcon lança um poderoso golpe, mas Peter consegue se proteger. Ele percebe a terrível força de Falcon, que continua avançando. Apesar de seus esforços, Peter é forçado a recuar diante da brutalidade de Falcon. Em sua fuga, Peter enfrenta outros que o perseguem pela recompensa. Ele usa isso para ganhar pontos e aprimorar sua habilidade de nível C, tornando-se ainda mais rápido e forte. Falcon reconhece o aumento de velocidade de Peter e percebe o quão perigoso ele está se tornando. Enquanto descansa brevemente, Peter é atacado por Kai, que tenta culpá-lo pela morte de Falcon. No entanto, Peter consegue se esquivar e se esconder, percebendo as verdadeiras intenções de Kai. Peter se vê encurralado contra 2 senhores da guerra, sabendo que é praticamente impossível vencê-los. Kai age rapidamente, criando um tornado gigantesco para aprisioná-los e alertar Falcon de sua localização. Enquanto Falcon se aproxima, Peter percebe que sua única esperança é usar o artefato alienígena de nível C. No entanto, consumi-lo significa um risco de 70% de morte imediata. Mesmo espancado por Falcon, Peter decide arriscar e consome o artefato. Para sua surpresa, ele não morre, mas sim desperta com suas estatísticas aumentadas em 20%. Isso faz Falcon recuar momentaneamente. Agora mais poderoso, Peter enfrenta Falcon diretamente, conseguindo feri-lo pela primeira vez. Determinado a se tornar um senhor da guerra antes dos 20 anos, Peter ataca com toda a sua força, causando uma explosão que surpreende até Kai. Falcon, vendo a força de Jack refletida em Peter, continua a lutar, mas o prota está em outro nível, superando até mesmo a velocidade de Falcon. Após um intenso confronto, Kai intervém, fazendo Peter recuar. Falcon tenta atacá-lo pelas costas, mas Peter antecipa o golpe e o deixa vulnerável, golpeando-o com força. Enquanto Falcon implora por piedade, Peter exige saber a verdade sobre seu pai. Antes que Falcon possa responder, uma explosão os separa, causada por Kai, levando Falcon consigo. Peter percebe que a batalha era apenas uma parte de algo maior e começa a entender a complexidade por trás dos eventos. No entanto, sua vitória é apenas uma sobrevivência, e a verdade sobre Falcon ainda está distante. Ao notar pessoas desconhecidas ao seu redor, Peter se prepara para o que está por vir. Após o confronto, Peter ameaça os sujeitos que o abordaram, deixando claro que não deseja mais derramamento de sangue, embora esteja pronto para lutar se necessário. Eles se retiram sem explicar sua presença. Dan e Sean se aproximam de Peter, expressando admiração por seu aumento de poder. Dan, apesar de seu afeto fraternal por Peter, causa-lhe dor devido aos ferimentos. Sean informa a Peter sobre um convite de Connor para visitar a base militar, o que aumenta as chances de descobrir a verdade sobre seu pai. Peter aceita o convite, ansioso por encontrar as respostas que procura. Enquanto isso, Sean reflete sobre a rápida ascensão de Peter desde o Torneio das Montanhas até se tornar um senhor da guerra, enquanto ele mesmo ainda está longe desse status. Ao amanhecer, a cidade volta à normalidade após o acordo tático entre as principais facções. O narrador reflete sobre a noite em que a recompensa de 10 bilhões de dólares foi oferecida por Peter, que agora é temido como um gênio e senhor da guerra com menos de 20 anos. Na base militar, Halan reconhece o valor de ter Peter ao seu lado apesar da concorrência por seus serviços. Durante o treinamento na base, Terrence incentiva Peter a atacar com todo o seu poder, impressionado com a energia e resistência aumentadas do garoto. Dan observa um movimento de Peter e se pergunta se é a habilidade de Rank C que antes parecia impossível de aprender. Ele fica surpreso ao perceber que Peter a dominou usando apenas fragmentos dela. Peter reconhece que já dominou perfeitamente a técnica de Rank C e se pergunta como poderá continuá-la melhorando. O sistema sugere uma modificação, mas Terrence interrompe devido ao cansaço, impressionado com o esgotamento causado pelo novato. Peter reflete sobre sua habilidade passiva de recuperação, útil para batalhas prolongadas, e se prepara para uma reunião na base militar. Chegando à base, ele é recebido pelo chefe Connor, que o parabeniza por sua ascensão a senhor da guerra. Sean sugere que Peter possa ser filho de um antigo amigo do chefe, devido à semelhança física. Connor conduz os rapazes até o local mais profundo da base, onde estão guardados artefatos alienígenas, revelando que é o maior segredo da base militar. Connor destaca a importância dos rapazes para a segurança não apenas da base, mas de toda a China, e revela que a área é o local com maior probabilidade de gerar artefatos no país. Ele os adverte para manterem o segredo, pois esses artefatos têm um valor inestimável e podem transformar qualquer exército em uma força imbatível. Connor explica que é por isso que ele nunca deixa
deixa a base militar. Diante da magnitude do que acabou de descobrir, Peter percebe a responsabilidade que carrega e a importância de sua missão na base militar. Connor pede para os rapazes que os ajudem a proteger o tesouro dos artefatos, já que alguém mostrou interesse no local recentemente. Ele os alerta sobre possíveis ataques e pergunta se estão dispostos a se juntar à causa. Peter suspeita que os ratas com cabeça de cachorro, provavelmente referindo-se monstros, possam estar envolvidos nos planos dos atacantes. Ambos aceitam a missão. Como compensação, Connor permite que fiquem perto da sala dos artefatos por 3 horas por dia. Sean pergunta se isso aumentaria seus pontos, lembrando da árvore que os ajudou anteriormente. Connor concorda em deixá-los lá por 12 horas para que compreendam os benefícios e acredita que, com isso, estarão mais preparados para a iminente batalha. Enquanto isso, nos laboratórios da família Lee, Falcon é submetido a uma dose perigosa de um líquido desconhecido ordenada por La Mancha. Falcon desperta com ódio, determinado a acabar com o filho de Jack a qualquer custo. La Mancha revela que planejam roubar o tesouro dos artefatos para alimentar seus monstros e criar um exército imparável para Falcon, que agora parece ter mais controle sobre alguns monstros, embora não possa controlá-los todos facilmente. De volta à base militar, os rapazes admiram o jardim de plantas alienígenas que geram os artefatos. Sentados ali, percebem um aumento significativo em suas habilidades e atributos. Enquanto isso, na base dos mercenários, Alan suspeita de planos futuros de Falcon e recebe a notícia de um artefato de atração de monstros encontrado na cidade H, essencial para controlar surtos de monstros. Os eventos estão se alinhando para uma batalha iminente, enquanto os protagonistas se preparam para proteger o tesouro dos artefatos e enfrentar os perigos que se aproximam. Halan expressa preocupação com a descoberta dos artefatos de atração de monstros e ordena que todos os mercenários se preparem para a batalha, antecipando um possível ataque à base militar. Enquanto isso, na base, soldados são atacados por monstros de Falcon, alertando toda a instalação sobre o perigo iminente. Falcon anuncia sua intenção de destruir a base militar. Na cidade, os monstros das montanhas se aproximam, levando Halan a ordenar a evacuação e preparar os mercenários para a defesa. Enquanto os rapazes se preocupam com a segurança de Peter, este último relaxa no jardim alienígena, aumentando suas habilidades. Sean o alerta sobre a situação fora da base, e Peter corre para investigar. Enquanto isso, ele tenta abrir a caixa deixada por seu pai, mas a encontra vazia. Sandra aparece pedindo para ser levada ao jardim para proteger Falcon. Peter reluta, desconfiando das intenções dela. No entanto, quando monstros de Rank D aparecem, ele os derrota facilmente, surpreendendo Sandra com sua força aumentada. Peter decide guiá-la, mas a situação se torna ainda mais tensa quando confrontam mais perigos no caminho. A situação fica ainda mais desesperadora quando surge um gigantesco monstro de classe C, colocando Sean em apuros. Peter intervém, forçando o monstro a recuar com sua habilidade com a espada. Enquanto os soldados se organizam para proteger o jardim, Peter enfrenta os monstros menores, eliminando-os com facilidade impressionante. Sandra pergunta a Sean sobre o aumento de poder de Peter, mencionando o confronto com Falcon. Sean revela que depois da crise explicará tudo a ela, mas ressalta que Peter quase matou Falcon. A batalha continua com Peter lutando contra os monstros de classe D sem sinais de cansaço, embora o aparecimento constante de mais monstros represente um desafio. Peter então usa bombas para causar danos à estrutura do jardim, levando as pessoas a suspeitarem que os monstros estavam sendo controlados e faziam parte do exército de Falcon. Quando os monstros de classe C se retiram e 3 senhores da guerra aparecem para obter os artefatos alienígenas, a situação se torna ainda mais perigosa. Peter decide enfrentá-los para proteger os soldados, mas é atingido por um poderoso golpe de um dos senhores da guerra, deixando-o ferido. A tensão aumenta enquanto Haru revela sua identidade como irmão gêmeo de Judas, e Jus jura vingança pela morte de seu filho, Judito. O protagonista, inicialmente confundindo Haru com Judas, percebe a diferença em seus poderes, mas mantém sua determinação. Enquanto todos se preparam para o confronto iminente, Sandra começa a considerar a possibilidade de que a situação vai além de uma simples vingança de Falcon e envolve outras famílias. Gonk alerta Jus de que o protagonista estava apenas ganhando tempo. Então, ele se joga diretamente contra o protagonista. O flautista continua com seu truque, controlando os monstros para derrotar os soldados. Shaw grita para Peter que tudo está preparado. O protagonista, sem hesitar, tira uma granada de algum lugar e a faz explodir, criando uma cortina de gás venenoso. Rapidamente, eles e seus aliados colocam máscaras para se proteger. Sean ordena a retirada. Sandra não tem uma máscara, e o protagonista imediatamente a entrega uma. Agora, todos os soldados entram em uma barreira que cerca o jardim alienígena. Sean explica que
que essa barreira foi solicitada pelo chefe Connor quando construíram o local, um mecanismo defensivo que impede a passagem de inimigos, embora não expliquem como ele distingue entre bons e maus. É apenas uma grande barreira de energia. Harus, do lado de fora, convencido de que não será suficiente para detê-los, tenta atacá-la diretamente, mas só se machuca. O protagonista lembra do que Connor disse sobre a barreira, que até mesmo o chefe levaria horas para destruí-la. É um campo de energia projetado para conter até vários senhores da guerra ao mesmo tempo. Sham diz que a barreira só precisa aguentar até que o chefe termine com os monstros do lado de fora e possa vir ajudá-los. Juice tenta intimidar, dizendo que o chefe não pode vir ajudá-los agora ou nunca. Shaw explica a Juice que essa barreira pode resistir a um surto de monstros por dias e que não só tem o chefe, mas também outros aliados com esse poder. Ele não sabe exatamente do que está falando, mas essa não é a primeira vez que a base é atacada, e Connor previu isso, colocando defesas extras. Por outro lado, Connor estava lutando com esses caras acompanhado pelo Capitão Ortega. O capitão reclama porque não lhe disseram que o confronto seria tão intenso, então ele não veio preparado. O adversário elogia Connor por sua astúcia, mas Connor responde que a associação militar desta cidade é muito forte e será capaz de detectar qualquer mudança, tornando difícil surpreendê-los. O adversário concorda, mas afirma que contavam com isso, achando que seria a ruína dos militares. No entanto, nenhum dos dois mostra medo. Ambos são militares e estão cheios de confiança. De repente, parece que Falcon monta em um monstro gigante e ordena às criaturas que devorem tudo e não deixem nada para trás. Connor percebe o aumento de poder de Falcon. O adversário diz que juntos têm chances de vencer os militares. Falcon, infinitamente confiante em seu novo poder, avança contra Connor. Mas entre os dois, conseguem deter o monstro e Falcon em um único movimento. Connor observa que o poder deles não está no mesmo nível, mas o velho tem uma capacidade de regeneração muito acima de sua categoria. Connor e Ortega ficam surpresos com esse nível de recuperação. A Mancha comenta que os efeitos da mutação em Falcon foram muito melhores do que esperavam. Falcon estava mudando em todos os aspectos e diz a Connor que sempre sonhou com o momento em que poderia eliminá-lo. O chefe fica preocupado. A situação está complicada contra 4 senhores da guerra. Suas chances de vitória diminuíram bastante. Então ele se desculpa com o capitão por tê-lo trazido aqui, mas Ortega o lembra de que ele também é militar. É natural que esteja ali defendendo sua base. Ambos ficam sérios e querem começar logo a grande luta. Eles se lançam contra o velho Falcon, que emite um forte grito, comunicando-se com as criaturas monstruosas e ordenando que o jardim esteja ao alcance delas. A missão delas seria devorar os artefatos e se tornarem ainda mais poderosas. Dentro do jardim, os meninos sentem um forte tremor. Algo aterrorizante estava sacudindo a base. Hus diz que tudo está saindo conforme o plano. Ele deseja ansiosamente acabar com Peter. Ele explica que apenas senhores da guerra intermediários estão presentes, e 4 estão enfrentando Connor. Além disso, se a situação aqui já está ruim, na cidade H é ainda pior. Lá, os mercenários e as famílias estão à beira do colapso. Realmente estão em apuros. O grupo de mercenários tenta tirar os civis deste lugar com vida, mas a situação está muito ruim. As pessoas estão sendo encurraladas, e não se sabe quanto mais poderão resistir. Hus diz que assim que o núcleo da base for destruído, tudo acabará para eles. Então, se quiserem continuar vivos, Hus dá a chance de desativar a barreira e os deixará viver, mas o protagonista terá que morrer. Sham começa a se perguntar o que devem fazer, como podem resolver essa situação. Sandra diz que a família Jinue é responsável por todo esse caos. Tê-los como responsáveis os tornaria o maior inimigo da humanidade. Embora Shan afirme que deveriam ser as famílias defensoras da China, Sandra sabe que até mesmo as grandes famílias fazem qualquer coisa pelo seu próprio benefício. Peter diz que teve uma ideia, uma forma de impedir que essas criaturas se tornem mais poderosas, embora os outros achem uma loucura. O protagonista sabe como evitar tudo isso. Ele diz que se os alienígenas do Jardim de Artefatos quiserem, então ele os comerá. Peter quebra um artefato e está pronto para consumi-lo, enquanto Harus grita para que ele não se atreva, pois aquele era um artefato do rank perfeito para consumo. A luz fervia de raiva, jurando pela 15ª vez que faria pedaços do protagonista. O garoto continuava saboreando o artefato, pensando que da última vez nem chegou a experimentá-lo e agora, ao mastigá-lo, sentia um sabor frutado. Os benefícios estavam chegando. O garoto percebe que quanto mais ele consome, os efeitos se reduzem pela metade a cada artefato do rank que consome. Então chegará o momento em que não terá mais nada para consumir. Os outros estavam chocados, pois lembravam da importância desses artefatos, enquanto o protagonista os devorava como se fossem doces. Peter pede para os outros que não fiquem apenas olhando e que comam todos juntos. Os soldados estavam animados com a ideia. Eles também poderiam subir de nível. Shan também estava se alimentando, mas alertava os soldados para terem cautela, pois consumir um artefato acima de seu rank poderia ser fatal. Os soldados, é claro, estavam cientes disso e continuavam alegres. O protagonista percebe que Sandra reluta em
comer. Ela diz que isso não é apropriado para uma mulher como ela, criada na disciplina militar. Mas o protagonista a convence de que a disciplina não importa agora. Ele sabe que Sandra está prestes a se tornar uma senhora da guerra novata, e se ela comer, aumentará suas chances de vencer o inimigo. Ela pensa sobre isso e concorda que Peter está certo. Depois de alguns minutos, o protagonista para de sentir os benefícios ao comer esses artefatos. Ele também pensa que comendo um pouco mais estaria muito perto de se tornar um senhor da guerra intermediário. Haruz grita do lado de fora da barreira que toda a sujeira que ele estava consumindo será eliminada assim que a barreira cair. Peter apenas zomba das tolices que Haruz diz, e de repente os soldados começam a sentir mal-estar no estômago. Então todos têm que correr imediatamente para o banheiro, algo realmente embaraçoso. Mas em meio à batalha, quem se importa? Alguns soldados, depois de usar o banheiro, começam a melhorar seu rank. O protagonista se pergunta por que ele não sente vontade de usar o banheiro, concluindo que deve ser porque o sistema é quem absorve e processa os artefatos. Peter pergunta a Sandra se ela precisa partir, pois ele poderia cobri-la, mas a garota responde que não diga besteiras. Ela estava prestes a romper seu rank de guerreira avançada e se tornar uma senhora da guerra. Então Peter apenas a incentiva a comer mais artefatos, e ao mesmo tempo muitos soldados começam a melhorar drasticamente. Mas nem tudo é felicidade. Alguns, apesar de experimentar e consumir vários artefatos, não tiveram avanços em seus ranks. Peter tenta incentivá-los a comer mais, mas os soldados sabem que não estão avançando porque sua taxa de absorção é muito baixa. Realmente é um problema interno mais do que qualquer outra coisa. Então pedem ao protagonista que coma. Peter não pensa duas vezes e continua comendo mesmo que ganhe poucos pontos, apenas 1 ou 2 atributos por artefato. O protagonista mais uma vez atinge seu limite. Essas são as estatísticas mais altas de um senhor da guerra novato. Sandra, por sua vez, já estava ascendendo a senhora da guerra. Os soldados ficaram felizes e queriam que Shan também avançasse para senhor da guerra. Juz e os outros apenas mordiam os lábios de impotência ao ver como os artefatos estavam acabando. O protagonista diz a Sandra que agora que ela também é senhora da guerra, eles podem manter essas criaturas sob controle. A barreira começa a tremer. Os rapazes sentem uma enorme força. Era Falcon destruindo a fonte de energia da barreira. Agora o tempo deles estava se esgotando. O ancião gritava para o protagonista que hoje ele finalmente poderia vingar seu filho. Os rapazes percebem a evolução de Falcon. Sandra diz que Falcon deve ter sofrido a mesma mutação que os monstros que ele controla, e sua força rivaliza agora com a de um senhor da guerra intermediário. Peter sabe que com a chegada do ancião seria muito mais difícil sair dessa. Haruz grita para Falcon se apressar e ajudá-los a quebrar a barreira antes que os soldados devorem todos os artefatos. O senhor idoso diz que não faz diferença. Seus filhos poderiam devorar pessoas e absorver seus níveis. Não havia nada a perder. Os monstros eram bastante poderosos. O protagonista percebe que a defesa não vai durar muito tempo, então precisa pensar rápido. Não pode apenas ficar parado esperando a morte chegar. O sistema entra em alerta máximo, avisando que as defesas estavam falhando e que iniciaria o protocolo de autodestruição. Shan não pode acreditar que o jardim pode se autodestruir, e Peter pergunta sobre a saída de emergência. Um soldado diz que sabe onde está essa saída de emergência, mas quando chegam lá, não conseguem abri-la. Está selada e precisa de uma senha. A comporta tem um sensor, então, se você não for autorizado, não pode fazer nada. Todos os soldados já se davam por perdidos naquele lugar. O protagonista pede a Sandra para ajudá-lo a reforçar a porta, mas quando o garoto se aproxima, a comporta se abre sozinha, o que os confunde. Sandra pergunta a Peter se Connor o preparou para isso, mas ele diz que não tinha ideia da existência da comporta. Nunca mencionaram para ele. Não importa. Os monstros estavam atravessando a barreira, então todos se lançam pela comporta, que era como um escorregador. O ancião Falcon consegue entrar, e a única coisa que ouvem é o computador dizendo que a contagem regressiva da autodestruição estava chegando ao fim. Não muito longe dali era a saída do escorregador. Os garotos caem nas margens da floresta da montanha. Por enquanto, estavam todos seguros. Peter pergunta por Shan e, aparentemente, o garoto não estava se sentindo bem e acaba vomitando. O protagonista não sabe onde realmente estão. Shan diz que a base não está muito longe dali, então eles só precisam voltar rapidamente para ajudar. Mas algo estava acontecendo. Dezenas de monstros estavam se reunindo, correndo direto para a cidade H. Os soldados estavam confusos com tanto desastre causado em nome de Falcon. Também recebem a localização exata dos artefatos que atraíam os monstros. Shan grita com raiva pelo que a família Lee estava fazendo. Sandra diz que isso pode ser o início de um surto de monstros. O protagonista começa a pensar no que aconteceu em sua cidade quando era criança. Não permitirá que um surto de monstros destrua outra cidade, não enquanto ele estiver presente. As coisas ficam difíceis na direção da cidade H. Monstros de todos os tipos, até mesmo de classe C ou superior, estavam se dirigindo para lá. Shan sabe que se todas essas criaturas atacarem, então a cidade H estará acabada. Mas a situação na base militar também não era muito diferente. Todos acreditavam que a solução seria
seria a aparição de um deus da guerra. Por sinal, se não mencionei antes, um deus da guerra é o que vem depois de um senhor da guerra avançado. Não sei se o deus da guerra também tem sub-rankings de novato, intermediário e avançado, mas é bom ter isso em mente. E os monstros que se confrontam com esses tipos de deuses da guerra são os de classe S. Voltando à história, Peter vê a situação e tenta encontrar uma solução ou pelo menos uma maneira de evitar um desastre total. Então ele lembra de alguns conselhos de seu pai e tem uma ideia. Sandra e Sean não estão muito convencidos, mas o protagonista pergunta se eles têm uma ideia melhor, e como não têm, então seguiriam com o plano do protagonista. Sean reúne os soldados e diz a todos que o sucesso do plano depende da colaboração de todos, e todos os soldados, sob a chuva, estavam dispostos a alcançar o objetivo. Os garotos primeiro se dirigem a uma base secreta dos militares. Sean conta a Peter que a base tinha este lugar como suporte para surtos de monstros que possam surgir. Agora ele se despede, deseja sorte ao protagonista e pede que ele retorne em segurança em breve. Peter grita para Sean ter cuidado e garantir seu retorno saudável à base. Sandra aparece do nada e ele pergunta a ela o que estava fazendo neste lugar. Ela responde que o perigo certamente é muito grande agora que ela também é uma senhora de guerra e não deixaria que ele carregasse todo o peso da missão. Então ambos sobem em um caminhão e começam a se mover. O surto de monstros na cidade estava completo. O protagonista planejava levar todos os monstros da cidade para a base militar usando os artefatos de atração. O artefato começa a funcionar com um tipo de som que faz os monstros correrem para o lugar desejado pelos garotos. O plano era fazer os monstros lutarem entre si. Os garotos afirmam que o primeiro passo do plano foi concluído, mas essas coisas não eram suficientes. Eles não podem vencer se forem apenas esses bichos contra os de Falcon. Peter pensa que eles precisam de algo melhor, algo muito mais poderoso. Em um lugar antigo que o protagonista visitou não faz muito tempo, ele pensa que aquele monstro era um rei de classe C, mas agora, sentindo seu poder, Peter sabe que na verdade aquele rei era de classe B. Isso pode causar muitos problemas, ou qualquer um que não seja um senhor de guerra avançado ou superior. Ele sabe que sobreviveu da última vez apenas por sorte. Então os garotos avançam. Os artefatos estão colocados no caminho de tal forma que os leve à base militar enquanto são perseguidos. O protagonista quer atrair o monstro rei de classe B para fora. Sandra realmente duvida disso, já que é um problema autêntico, mas o garoto tem confiança em si mesmo. Peter entra na caverna do monstro, nota a árvore que estava murcha, provavelmente porque ele roubou o artefato de classe C. Ele pensa se o monstro viria apenas por vê-lo aqui, ou se pelo menos se lembrava dele. Ele acredita que o líder das Zorras Águias não percebeu ele naquela ocasião. O monstro se aproxima um pouco mais, mas desta vez o monstro estava acordado imediatamente, reconhecendo o cheiro do garoto. Então ele tem que sair imediatamente. No entanto, o monstro é voador, então é tremendamente rápido e consegue alcançar o protagonista. Mesmo Peter se protegendo, sente a aterradora força deste rei. Se não fosse pelo limite de suas estatísticas, aquele golpe poderia ter sido o fim dele. O garoto se move a uma velocidade tremenda. Está certo de que pode levar não só o rei, mas também todas as Zorras Águias diretamente para a base militar. Embora Peter se esconda para pensar melhor, é impossível escapar deste rei. Então ele chama Sandra para ativar os dispositivos de atração fora da caverna. Ao sentir o barulho das máquinas, até o rei hesita sobre para onde dirigir-se. O garoto passa um líquido desagradável para disfarçar seu cheiro, e as Zorras Águias não têm outra opção a não ser seguir a direção dos artefatos. Ele nota algo escondido entre as árvores e decide investigar rapidamente do que se trata. Na verdade, não era apenas um artefato, mas também um ovo gigantesco. Embora o garoto não saiba exatamente para que serve ou se tem valor, decide pegá-lo e levar consigo. O piloto sai da caverna e Sandra o repreende por ter demorado tanto, mas assim que sente o cheiro do garoto, pede para ele nem se aproximar. Mesmo quando estão prestes a voltar, ela pede para Peter se sentar na parte de trás. No caminho, o piloto pensa que o ovo não pode ser de uma Zorra Águia, pois não se parece em nada. No entanto, não era momento para pensar nisso. Enquanto isso, na base militar, os soldados continuavam lutando contra os monstros. O chefe Connor continuava enfrentando todos os monstros que podia, e o capitão Ortega não ficava para trás. No entanto, os monstros pareciam intermináveis. Se continuassem nesse ritmo, ficariam sem energia. A Duz os elogiava por lutar e resistir tanto tempo contra esses monstros, digno dos militares desta cidade. O flautista continuava trazendo centenas de monstros, e com seu controle, conseguia fazer com que todos os monstros os obedecessem, quase sem esforço. E Falcon, como podem ver, estava se tornando um velho verde. Connor dizia para os corruptos que por todos esses crimes mereciam um castigo exemplar, mas Jaduz se regozijava dizendo que apenas o mais forte sobreviveria. A morte é o único destino deles. No entanto, mais monstros ainda estavam chegando, e não eram dos que podiam ser controlados.
controlados. Shan gritava para todos os soldados saírem da área restrita da base. Era assim que começava um confronto entre monstros selvagens e monstros controlados. Falcon se pergunta como essas coisas da montanha chegaram aqui. O flautista também se pergunta por que estavam ali, se esses monstros deveriam estar na cidade H. Falcon se junta à luta contra os monstros, e a Doz e Gong não tem outra escolha senão lutar contra esses monstros selvagens da montanha. Um dos caras percebe que essas coisas foram atraídas aqui da mesma forma que eles as levaram para a cidade H. Shan grita para os chefes que saiam rapidamente desse lugar. Todos correm diretamente para a zona restrita da base, outro tipo de bunker onde podem se abrigar. Connor diz que a maioria já estava abrigada. Agora ele quer saber da situação. O garoto explica tudo, e o chefe o parabeniza por seu desempenho. Apesar de Shan esclarecer que o plano foi elaborado por Peter, ele diz que um plano assim é possível graças à colaboração de todos. O chefe pensa em Jack, dizendo que seu filho era muito talentoso, confirmando que o chefe, Connor e Jack eram colegas muito bons. Até Ortega queria ver o garoto que organizou todo esse plano. Peter observava de cima como tudo corria bem. Agora ele quer fazer com que todos os envolvidos paguem pelo que fizeram. Juz e seus colegas gritavam que a força bruta deveriam abrir caminho para sair vivos dessa situação. Peter diz que Rados e Falcon nunca imaginaram se tornar a presa. Sandra era toda uma militar e diz que as balas não atravessam os monstros, mas são perfeitas para eliminar traidores da China. No entanto, o protagonista a detém. Ela pergunta por quê, e é porque a cavalaria pesada já estava ali. O rei de Rank B finalmente encontrou a base seguindo o sinal dos artefatos. Juz e outros conseguiram sair. Um deles grita que devem atacar a base apenas quando os monstros a destruírem completamente. Juz concorda, mas quer que o chefe da base militar esteja acabado, pois se eles saírem vivos dessa, os traidores estariam em apuros. Falcon só se pergunta onde estava o protagonista. Ele queria vingança, e de repente o rei monstro de Rank B aparece com sua matilha. Esses monstros de Rank B têm o raciocínio de uma criança de 12 anos, mas com toda a intenção assassina de um monstro. Então ele dispara um raio fulminante que faz os traidores recuarem. Juz percebe o enorme poder que o rei monstro carrega, disparando raios que são suficientes para fazer os tipos recuarem. O rei continua atacando com seu raio fulminante. Os tipos concordam em atacar ao mesmo tempo porque o super monstro era aterrorizante. O protagonista sabe que agora é o momento certo para atacar. Então ele avança e diz a Sandra para se preparar para disparar. Ele sabe que por mais forte que seja o rei, ele não pode lidar com todos esses senhores da guerra. Mas o que mais preocupa é o flautista. O rei não sucumbia ao som do flautista, mas ele conseguia distraí-lo, e Kai consegue feri-lo gravemente. O flautista aumenta a intensidade para tentar distrair ainda mais o rei, enquanto os outros se preparam para atacá-lo em conjunto. No entanto, com 2 disparos, Sandra o elimina de uma vez por todas, confirmando a baixa e dizendo que era moleza. O protagonista responde a Sandra que eles já estavam perto de vencer. Sem o flautista, os monstros lagartos deixavam de ser controlados e os papéis de caçador e presa começavam a se inverter. A situação era muito ruim para os traidores. Todos os monstros estavam contra eles. O Zorro Águia começa atacando Juz. Se não fosse pelo escudo do cara, ele provavelmente não teria aguentado esse ataque que o deixou bem machucado. O garoto e Sandra continuavam observando de longe. Peter admite que subestimou Juz. Talvez aquele homem fosse realmente forte, mesmo entre os senhores da guerra intermediários. Falcon finalmente localiza Peter, e ele os distrai por um momento, aproveitado pelo rei que continuava atacando. Falcon escapa e ataca o protagonista com seu enxame de monstros. Ele está determinado a derrotar Peter. Os traidores percebem que o garoto só se mostrou para que Falcon os deixasse sozinhos, enfraquecendo seu grupo contra os monstros. O protagonista se afasta a algumas centenas de metros e agora espera Falcon para o último confronto. O velho montava um monstro forte. Apesar de ser atacado por Peter, ele fazia o protagonista recuar. Talvez fosse um monstro de Rank B comum. Falcon diz ao garoto que agora toda a sua força estava no nível de um senhor intermediário. Peter não teria chances contra ele. O protagonista zomba de Falcon, achando engraçado que ele teve que tirar força dos monstros para ganhar. O velho grita que na guerra tudo vale, algo que seu pai nunca entendeu, e por isso estava apodrecendo na prisão. Peter tenta extrair mais informações sobre seu pai, mas Falcon diz que ele é um completo ignorante sobre o que aconteceu com Jack. Então ele se lança contra Peter, mas o protagonista perde a paciência, e vendo o estado dele, o velho entende que é impossível tirar mais informações dele. Então ele usa suas habilidades de combate e movimento ao máximo, acabando com ele e com as forças de Falcon. No chão, Falcon diz que não deveria ter desperdiçado as oportunidades que teve para eliminá-lo. Peter pergunta novamente sobre o caso de seu pai, e Falcon morre dizendo que é melhor que ele não saiba nada. Além disso, se não quiser se tornar a presa de ninguém, ele deve chegar além dos senhores da guerra. Segundo Falcon, os deuses da guerra são os que movem os fios na China e em todo o mundo. Então, o monstro continua atacando, mas o garoto o elimina com um movimento e Sandra chega perguntando se ele está bem. Ela também quer saber como ele foi capaz de vencer Falcon.
O protagonista diz que Falcon era apenas mais forte, mas em velocidade, resistência e reflexo, ele ficou para trás. É por isso que só teve que dar um golpe com todas as suas forças e velocidade. Agora ele continua a acabar com Roose e os outros traidores. Com a eliminação de Falcon, as ratas não tinham mais um líder. Hadou percebeu que sem Falcon, eles também seriam atacados por essas ratas. Então, os traidores só pensavam em deixar tudo como estava e tentar escapar. Ortega percebeu a situação. Assim como Connor e Shan sabiam que por alguma razão os papéis se inverteram, mas não podiam deixar os traidores escaparem. Eles deviam ser capturados ou eliminados. Uma das duas opções. Eles se armaram na base militar e o chefe deu a ordem para atacar e eliminar. Hadou se cobria como podia, mas nem todos tinham a mesma sorte. Northgong acaba sendo atravessado e eliminado de longe. Ortega e os outros soldados bombardeavam os hostis com flechas. Kai e outro cara estavam pensando em fugir, mas o sujeito lhes lança um par de granadas na direção deles, e Connor comenta que esses caras estavam planejando escapar, mesmo que isso significasse se eliminar uns com os outros. No entanto, o Rei Monstro não iria deixá-los escapar. Peter avista Hadou e vai direto até ele. Justamente quando o traidor gritava que tudo era culpa do protagonista, prometendo voltar um dia para se vingar, o garoto o intercepta e diz que, querendo ou não, hoje ele terá que pagar por todos os crimes que cometeu. Hadou estava pronto para enfrentar seu novo arqui-inimigo, enquanto o protagonista também queria acabar com Jus antes que ele causasse mais problemas. Peter desaparece no ar e ataca por trás usando todo o seu poder. Ele se esforça ao máximo, porém Roose é muito forte. Apesar de tudo o que passou e de todo o dano que recebeu, ainda os contém. Que alívio Falcon não estar enfrentando-o. Há alguns minutos, os pontos de atributo de um senhor da guerra intermediário estão no mínimo acima de 400. Falcon estava apenas no nível desse tipo em termos de força. No entanto, Peter sabe que Roose, estando ferido, perderia poder gradualmente ao ser atacado. A espada do protagonista fica presa no escudo do cara. Embora Peter destrua o escudo e seja apoiado por uma chuva de flechas, ele não percebe o movimento de Jus, e ele o prende com uma corda. Enquanto o prende, o ancião se protege da chuva de flechas que caem, mas elas acabam atingindo-o em alguns lugares, finalmente fazendo-o cair no chão. Bem pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do resumão dessa obra. O nome do Mão Hua está fixado nos comentários. Inscrevam-se e se quiserem continuação dessa obra, a meta é 1000 curtidas e 100 comentários. E obrigado por assistir até aqui e fui!